O julgamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que pode condená-lo junto com outras 7 pessoas por uma trama golpista, começou essa semana. E esse assunto mistura tantas questões, Cacilda: bolsonarismo, democracia, judiciário, Ministério Público, PGR, imperialismo americano, Trump. Socorro! Que para termos uma conversa séria sobre esse assunto, nós temos que ter um especialista, mas não um especialista em hoje, tem que ter um especialista em vários assuntos, um sujeito que tem uma capacidade, né, de discutir, né, a competência multidisciplinar. E esse cara que sobrou para ele, coitado, é o professor Fábio Kersh. Muito obrigado, camarada. Obrigado Por ter vindo aqui. Fábio, ele é cientista político e hoje ele é professor da Unirio, mas acima de tudo, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, a Gloriosa, tá? E mais, não satisfeito, ele lançou uma coletânea sobre o governo Lula 3 e os seus impasses. Cadê? Quero ver. Cadê? Passa pra cá isso aqui. Cadê a coletânea, meu filho? É isto aqui, ó. Quase tão bom quanto a revista Insight Inteligência. Governo Lula 3, Reconstrução Democrática em Impasses Políticos. E reúne os coleguinhas da melhor categoria. Cláudio Couto, espetáculo. Flávia Birora, espetáculo. Camila Rocha, Esther Solano, só para ficar em alguns, tá? Que não posso falar todos. A Magna Inácio. Meu Deus do céu. Caraca. Ufa, ainda bem que eu não estou aqui, não tem nível para estar aqui. Sim. Então, mais importante ainda do que isso aqui, enfim, não tem tanto tempo, é aquele colaborou para a Insight Inteligência número 96. Né? Querido, bem-vindo. Obrigado, Christian. E agora vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Fábio, como é que nós chegamos ao ponto que a gente está vendo hoje o julgamento de um ex-presidente da República, que é esse Jair Bolsonaro, desculpe, né, em 2025? Como é que a gente chegou nesse ponto, cara? Olha, pô, não é tão inédito, né? A gente já teve um outro julgamento do presidente Lula há pouco tempo. A gente teve o Michel Temer também, o presidente ali por um tempinho, também chegou a ser preso. A gente está com um pouco essa tradição. Agora, a gente chegou por um motivo muito evidente, né? O Bolsonaro, e as provas são muito robustas, estão aparecendo, tem documentos, gravações, etc. Ele tentou um golpe de Estado. E eu acho que a gente chegou num ponto que isso não é admissível, né? E a gente tem um instrumento via justiça para tentar corrigir e punir quem tenta esse tipo de coisa. Então, a gente chegou nesse caso por uma falta de compromisso, né, do ex-presidente da República, fruto esse presidente da República, inclusive, por ali da Lava Jato, todos aqueles problemas, eles foram se acumulando e a gente chegou nesse ponto. Então, é possível, acho que você vê isso, Christian, meio com o copo meio cheio, meio vazio. Tem um lado que é triste, né? A gente está ainda com a nossa democracia sob ameaça, né? Gente pensando em golpe de Estado, etc. Mas, por outro lado, mostra aí uma resistência, né? Saiu agora, recentemente, uma capa da revista The Economist, inclusive, falando a gente como exemplo dos Estados Unidos. Que, diferente dos Estados Unidos, a gente está dando alguma resposta ali para aqueles que tentam romper com a democracia, né? A capa fala, como é que é? A matéria diz que o polo democrático do continente passou do norte para o sul. Estou lembrando do Joaquim Nabuco, que falava do imã, foi um termo de atração, né, que ficava no alto do Capitólio. Agora deve ter o imã fica no alto do salário. Porque eles tiveram... O Supremo Tribunal. Os Estados Unidos têm uma história muito parecida, né? O Capitólio, o presidente resistindo a reconhecer a derrota, né? A gente reproduziu isso, só que diferentemente dos Estados Unidos, a gente está julgando, a gente está fazendo essa conversa agora, o julgamento está acontecendo, e há um certo consenso, inclusive, do lado bolsonarista, de que ele deve ser condenado. Eles já estão discutindo agora a saída política, né? Juridicamente, eu acho que não tem esperança. Você pode discutir aí a pena, né? Está se especulando quanto tempo vai ser, se eventualmente poderia ter ele não cumprir em prisão, né? Domiciliar por causa da idade, da doença, etc. É isso que está se discutindo agora. Que ele vai ser condenado, parece que não há dúvidas. E o que estão fazendo, né? O que está mobilizando é tentar uma saída política para isso, com a tal da anistia, né?
Ou indulto, né? Ou O Tarcísio está prometendo. Enfim, tentar liberar ou contornar essa decisão da justiça pela via política. O que também não é fácil, né? Porque tem que... primeiro tem que ganhar uma eleição, não Exato. que eu acho que o presidente Lula é muito competitivo, então ele tem que primeiro ganhar essa eleição, né? E depois, fazendo uma medida dessa, mesmo a Justiça, o Supremo, teria que aceitar. Então, o caminho do Bolsonaro, do ponto de vista da Justiça, é muito difícil, quer dizer, ele deve ser condenado, e do ponto de vista político, pode ter alguma esperança, mas eu também acho que não é um caminho tranquilo, não. Pois é, você como cientista político, é um dos cientistas políticos no Brasil que mais se dedica e compreende o funcionamento das instituições judiciárias. Você consegue fazer uma conexão entre o julgamento do Bolsonaro e, por que não, como você mesmo mencionou, do Lula, com os ataques que são feitos ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário? Quer dizer, de que maneira esse julgamento, sobretudo do Bolsonaro, está vinculado a uma espécie de um fortalecimento do Poder Judiciário? Quer dizer, a gente fica olhando, a gente sabe que tem a Lava Jato e tal, mas eu tenho a impressão de que essa coisa do Judiciário é uma coisa que não é só no Brasil, não é uma coisa da América Latina. Não, assim, e mais, quer dizer, o fortalecimento de cortes constitucionais, né, é uma tendência nas democracias. Mesmo os países que não adotavam cortes constitucionais, hoje em dia, a grande maioria tem corte constitucional. Mesmo em países não democráticos, né, formalmente tem lá a corte constitucional. Agora, o curioso, Christian, é que a Suprema Corte brasileira, ela está tendo um protagonismo político nos últimos anos muito mais pela parte criminal do que por pela jurisdição constitucional. É isso, né? Então é uma atuação. Esse caso não é uma discussão sobre a Constituição, né? É um crime e ele está sendo julgado ali, né? Porque é o crime de tentar destruir a Constituição. Claro, é isso, mas assim, é um processo criminal, né? E está sendo discutido, ele pode ser preso e tal. Então, tem essa característica da Suprema Corte. Agora, isso é uma coisa que vem se acumulando há muitos anos, né? Desde a Constituição de 88, houve uma autonomia muito grande, uma independência assegurada muito grande, tanto ao Judiciário quanto ao Ministério Público, né? E na Lava Jato isso ficou muito evidente, né? O Brasil acho que sofreu um certo baque nisso. Tem pesquisas, por exemplo, junto aos promotores, eu fiz recentemente um survey junto aos promotores, que mostra que, embora ainda o combate à corrupção seja uma prioridade para eles, diminuiu um pouco. Eu acho que eles sentiram um pouco o golpe, né, a questão da Lava Jato. Então, é muita autonomia, né, é muito poder. Em situações normais, Christian, a gente pode até falar que talvez seja muito, né? Mas a gente não está numa situação normal, né? A gente teve que enfrentar agora uma tentativa de golpe de Estado. Então, eu brinco sempre que que saudade de falar mal do STF, né? Em situações normais, o STF tem muita coisa criticável, mas eu acho que nesse momento está desempenhando um papel muito importante, nesse momento e nas eleições, né? A gente não pode esquecer que o Judiciário, principalmente via o seu braço eleitoral, teve um papel fundamental aí de resistência e garantir que as eleições ocorressem e o resultado fosse reconhecido e o presidente Lula tomasse posse. Então, o Judiciário, nos anos recentes, está tendo um protagonismo muito grande e eu acho que, desde ali da Covid, né, no meados do governo Bolsonaro, um papel muito de defesa da democracia brasileira. Esse negócio que você falou, que hoje todos os países, até os autocráticos, têm corte constitucional. Eu me lembro de uma colega minha que foi a Angola, antes de mim, que eu também fui a Angola na época, governo ditatorial, né? E lá tem um tribunal constitucional, ela foi entrevistar o ministro da Guerra e disse, não, Angola é uma democracia, temos isso, temos aquilo. Teve STF na ditadura também. Eu sei, mas o que é engraçado, você temos o Tribunal Constitucional, e temos eleições assim, mas e se o Tribunal Constitucional declarar a vitória da oposição? Ele disse, manda prender imediatamente. Mas é uma tendência. Tem um trabalho de um cientista político canadense, quer dizer, na verdade ele é de Israel, mas foi professor no Canadá há muito tempo, que ele mostra, tem um gráfico, assim, ele mostra, é impressionante, assim, a quantidade de países que adotaram a ideia de uma corte constitucional, né, ter uma instância, se não ligada ao judiciário, né, quase judicial, porque tem alguns modelos que não são exatamente do judiciário, mas a ideia de ter um poder contra-majoritário
parece que é quase um consenso nos estados contemporâneos. Mas é curioso como é que a emergência da extrema-direita em toda parte... A gente vai voltar para o Bolsonaro, não saímos, né? Estamos falando de extrema-direita. A gente, na verdade, essa contestação do papel do Supremo Tribunal Federal tem em toda parte, né? Tem. Eu vi da França discutindo isso. Em toda parte você tem uma espécie de um ataque às instituições judiciárias. É engraçado que os golpes de Estado antigamente eram golpes de Estado para depor um presidente que era de esquerda. Não era um autogolpe contra a Suprema Corte, né? A Suprema Corte não tinha importância nenhuma. Hoje a receita é um pouco essa, né? Esse novo tipo de golpe, né? Que você mantém uma certa casca, uma formalidade democrática que vai corroendo as instituições por dentro. Uma das técnicas é justamente minar a independência do Poder Judiciário. Agora tem uma coisa curiosa, né, Cristian? A extrema-direita no Brasil bate muito na Suprema Corte agora, mas essa Suprema Corte foi a Suprema Corte que decidiu a prisão do Lula e que abriu o terreno, o espaço para o Bolsonaro ganhar, né? Mas isso parece ser um pouco o que você está vendo nos Estados Unidos. Se a Suprema Corte tivesse de maneira eficiente, brecando o governo ditatorial do Trump, né? Porque o ditatorial que eu falo é tecnicamente, o cara governa por decreto, né? O poder de exceção e tal. Eles estariam radicalmente contra a Suprema Corte. Eles não têm nada contra a Suprema Corte se a Suprema Corte acatar a vontade do ditador. Na Hungria, ninguém tem nada contra a Suprema Corte. Nesses lugares, né? Eu acho que a Suprema Corte, nesses lugares, ela reforça o governo de plantão, né? E dá uma certa legitimidade, uma aparência de democracia. Mas a técnica nesses países, né, é um pouco minando. Você pega os republicanos dos Estados Unidos, eles seguraram a indicação que era direito do Obama, lembra, no último semestre do governo Obama, porque eles sabiam que era muito estratégico, já estavam pensando ali na frente, né? Tentando impedir que os democratas indicassem mais um. E hoje a corte americana tem uma maioria conservadora, né? E lá é mais simples esse jogo, né? O que os cientistas políticos que estudam isso chamam de modelo atitudinal. Você sabe mais ou menos, sabe quem indicou, você consegue prever a posição. Você tem os juízes são partidários também. Isso. No nosso caso é muito mais difícil, né? Você não é especialista nisso. O Barroso é um homem de esquerda, de centro. Parece aqui muito mais complexo, né? Nos Estados Unidos a coisa é muito mais clara. Então, você tem hoje, por exemplo, lá uma maioria de justices, né? Conservadores. Você consegue prever para onde que vai a Suprema Corte. No Brasil, ela é mais indefinida. Mesmo durante a Lava Jato, né? Vários ministros indicados pelo PT, aliás, o Toffoli, inclusive, que era muito próximo do PT, votaram contra o Lula, né? Contra o Partido dos Trabalhadores. É um problema isso, né? Porque fica muito difícil. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem os problemas dele lá, que a Justiça tem de um modo geral, mas o problema é como é que você vai discutir reforma do Judiciário com o Judiciário tendo que enfrentar a tentativa de golpe de Estado contra si próprio? Não, e é justamente o argumento, inclusive, que o Alexandre de Moraes, etc., tá fazendo em relação à defesa do Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro está falando, Bolsonaro e os bolsonaristas, não teve o golpe. É claro, senão não estaria tendo julgamento. É isso, né? E na verdade, se tivesse realizado o golpe, provavelmente a Suprema Corte seria uma das atingidas da democracia como um todo. Acho que era a primeira, né? O quê? A ser atingida. Eu acho, não. A raiva nunca nem era contra o Lula. A raiva era contra o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal, etc. Não, o discurso do filho do Bolsonaro, né, que não precisava um cabo e um soldado, fechava a Suprema Corte. É muito coerente, né? Não é uma a peça do Gonêira, do procurador-geral com acusação, ela tem, né, tá muito recheada de provas, né? Ela conta uma narrativa, mas essa narrativa tem muita credibilidade, porque quando você vai aos fatos, você vai acompanhando. Não sei se você leu a peça, ela vai marcando posição e você vê as posições do Bolsonaro, os atos políticos dele. Mas não é impressionante, na verdade, que eu fiquei chocado com essa leitura, com essa coisa toda, que na verdade não tem novidade nenhuma. Não. A gente viu isso tudo acontecer.
gente viu ele falando em público, a gente viu ele prometendo golpe, ele prometeu que ia fechar, que não ia respeitar. Então, mas aí... Ele se reunindo na nossa alvorada com os militares. A acusação, parece, eu li com um pouco assim, ela como se ela viesse narrando esses fatos públicos e ela fosse pontuando esses fatos públicos com os elementos, com gravações, com anotações, etc. Então, ela é muito bem feita e essa é uma diferença, talvez uma coisa que a gente possa conversar, você vai perguntar, diferente da Lava Jato, né? A Lava Jato foi bem diferente. A Lava Jato faltava esse elemento, quer dizer, ela ficou muito baseada, ficava baseada nas delações, mas sem as provas. Nesse caso, você tem uma delação, né? Mas a delação é acompanhada por uma série de provas. Tem de tudo, né? Tem gravação, tem anotações, tem agenda, tem de tudo ali. Acho que também tem um equívoco na comparação com a prisão do Lula na Lava Jato, porque quem mandou prender, a rigor, não foi o Supremo que fez aquilo tudo. O Supremo convalidou, mas convalidou uma prisão provisória com aquela interpretação de que os efeitos da prisão a prisão já podia ocorrer depois do julgamento da segunda instância. O Supremo não entrou no mérito da questão. Mas o Supremo, assim... Porque um argumento bolsonarista, tem sempre uma coisa de comparação, porque o Supremo fez isso, mas o Lula não foi julgado pelo Supremo. Não foi. Entendeu? Não foi. Teve aquela história que ficou um pouco evidente vamos dizer assim, do Supremo acompanhando a Lava Jato. Não sei se você lembra quando teve o julgamento, que era o habeas corpus para o Lula e a prisão em segunda instância. Sim. Que a Carmen Lúcia colocou a prisão em segunda instância, colocou o habeas corpus do Lula na frente da prisão de segunda instância e foi lido na época uma espécie de manobra ali, que ela mexeu na agenda por causa do voto da Rosa Weber, né? Então, eles, de certa forma, um pouco Gilmar-Mendes, mas não enfrentaram ali a Lava Jato. Estava muito difícil, inclusive do ponto de vista da opinião pública, né? A gente estava vivendo naquele momento quase uma unanimidade em torno da Lava Jato. Era muito difícil resistir àquilo, né? As Supremas Cortes, isso também a literatura mostra, elas também são... elas reagem à opinião pública, né? Naquele momento talvez fosse muito difícil resistir àquilo. Agora, é muito diferente. Nesse caso, você tem razão, não é um juiz de primeira instância o protagonista, é a Suprema Corte Brasileira, né? Mas também tem esse elemento. Ali foi muito baseado simplesmente na delação e aqui a gente tem delação, mas acompanhada de provas. A delação deu a pista, né? Mas a pista você tem que ir lá e preenchendo aquela história que o delator conta. No caso da Lava Jato, a gente não teve isso, né? Pois é, você sabe que às vezes eu fico querendo saber o que nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha. Quer dizer, a centralidade do judiciário provoca o golpismo, ou é o golpismo que teve que justificar a centralidade do judiciário, entendeu? Porque a gente está vendo protagonismo do judiciário há muito tempo, né? E aí é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo a gente está narrando a Lava Jato, que foi um efeito muito negativo da centralidade do judiciário, foi um péssimo, isso que eu chamei de judiciarismo, que era uma espécie de uma ideologia salvacionista de que o judiciário é salvar o país, que era muito engraçado, porque quando chegou em 2018 não tinha nada para fazer. Não tinha candidato, não tinha nada. E de repente, o mesmo problema, digamos assim, o mesmo fator, que é a característica da importância do judiciário, que foi um problema numa época, vira solução no outro momento, entendeu? É uma boa pergunta, né? O que mudou? Eu acho que talvez tenha mudado um pouco o que a gente pode chamar aqui de opinião pública também, né? Naquele momento, a Lava Jato, né, o pessoal lá de Curitiba, eles disputavam muito a opinião pública. Eles jogavam o tempo inteiro para a opinião pública, eles constrangiam, vamos dizer, os outros atores, a Suprema Corte, mesmo o Congresso, com o peso da opinião pública. Nessa vez, a opinião pública está muito mais dividida. As pesquisas mostram, inclusive, que a maioria defende a prisão do Bolsonaro, a maioria acha que a tentativa de golpe é condenável, etc. Ou seja, o ambiente mudou também, né? Eu acho que talvez uma visão generosa, a gente aprendeu um pouco com a Lava Jato, né? Que não dá... E talvez os ministros da Suprema Corte, eu estou com uma hipótese aqui, eles estão com mais liberdade para atuar do que está naquele momento. Naquele momento eles estavam muito constrangidos pelo ambiente do Brasil. Não, eu acho até mais. Eu acho que no final de 2018 o Supremo Tribunal estava muito mais desmoralizado do que
do que ficou, porque não é à toa que o Eduardo Bolsonaro falou que bastava um cabo e um soldado, porque eu acho que no governo Temer tinha desmoralizado muito o Supremo para poder desmontar a Lava Jato. Uhum. E aí foi o contrário. A subida do Bolsonaro com um discurso golpista, ele recredenciou o Supremo Tribunal Federal diante da opinião pública como o salvaguarda da democracia. Não, e foi muito importante o Supremo também na época da Covid, né? Também. Porque a gente teve uma situação muito ruim no Brasil, né? O número de mortes muito alto, um governo negacionista, e ali o Supremo teve um papel fundamental, inclusive na questão federativa, né? Porque autorizou os governadores e os prefeitos a tomarem medidas tentando resistir ao Bolsonaro. Então, a gente já tinha um sistema judicial, uma Suprema Corte, vamos dizer, protagonista do sistema político, mas eu acho que depois dali do governo Bolsonaro ganhou muito protagonismo e agora tem um protagonismo, não só por causa do julgamento, mas porque também, eu sei que você entrevistou a professora Gelina aqui, foi. Querida Gelina, eu sei que ela não vai concordar com essa minha frase, mas a gente tem vamos dizer assim, uma certa mudança no presidencialismo de coalizão, né? E o Supremo ganhou mais força nesse jogo. O governo Lula hoje, né, é um governo que não tem uma maioria consolidada, como tinham os outros presidentes, ou mesmo Lula 1 e 2, né? E ele está, vamos dizer assim, convidando mais o Supremo a entrar no jogo. Aquela relação entre executivo e legislativo, hoje eles estão puxando o executivo. Eu acho que o governo entende o Supremo como um aliado agora nesse jogo. Só que eu inventei uma expressão para isso, adivinha. Não precisa de muita imaginação, né? Judiciarismo de coalizão. É verdade. Eu acho que é um bom tema, porque assim, o governo está numa situação, enfim, questão do orçamento, né? Deixou de ser tão interessante para o parlamentar ser governo, ele não precisa mais ser governo, né? E o governo está nessa dificuldade, né? Está mais difícil governar, o que a gente na ciência política chama, né? A caixa de ferramentas do presidente está mais leve, sim. Ele atrai menos, mas ele está usando, acho que esse recurso do Supremo para o jogo. O IOF foi um caso exemplar disso, né? Pede ali, veta, os caras vão para cima, daí você não tem a impressão que parte disso tem a ver com o fato de que aparentemente a direita perdeu o respeito ou uma observância dos valores constitucionais de alguma maneira, cara? Porque você repara, obviamente o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, tem todo o interesse em manter a interpretação da Constituição do jeito que ele interpreta e tal. Mas o governo de esquerda como o atual, ele também tem interesse em manter o regime tal como ele vinha até 2014, 15, não sei. Mas a direita não tem mais, ela não quer interpretar a Constituição como a Constituição vencendo os princípios, sabe? Essas coisas todas, a questão do orçamento, o presidencialismo como sistema de governo, entendeu? E eu acho que o compromisso, hoje tem uma parcela do Congresso que tem um compromisso, inclusive, baixíssimo com a democracia, Cristian. Né? Essa substituição de uma direita moderada pela extrema-direita, né? Eu estou falando aqui os bons tempos onde a briga era PT e PSDB, onde um viu o outro como adversário, mas não inimigo, né? O PSDB, esse centro-direita perdeu força, o PSDB hoje expira sob aparelhos, né? E a extrema-direita sem compromisso. O Cláudio Couto fala isso, quer dizer, esse presidencialismo foi impactado por duas coisas, não só a questão do orçamento, né? O presidente perdeu essa atratividade em relação ao parlamentar, o parlamentar não precisa mais necessariamente ser governo para agradar suas bases, mas ele fala que também teve uma mudança assim, partidária ideológica no Congresso, né? Eles assumiram o conservadorismo. É muito mais radical, é muito mais difícil, quer dizer, eles apostam nisso e... Então o jogo é o seguinte, eu não preciso apoiar o governo para agradar minhas bases, né? Porque eu tenho aqui como levar dinheiro para a prefeitura, etc., por minha conta, e eu tenho, eu não sou mais um pragmático político, né? Eu tenho valores, uma visão de mundo, etc., e eu não topo negociar com esses outros caras. Você acha que caras. essa direita, aí eu não estou falando especificamente da extrema-direita, não. Você acha que dá para ser conservador nessa Constituição?
Porque a impressão que dá é que é assim, que parece que a impressão que eu tenho, que eles acham que é praticamente impossível ser conservador debaixo dessa Constituição, com a interpretação que o Supremo dá à Constituição. Entendeu? Que coincide um pouco, mutatis mutandis, com a interpretação que o atual governo dá à Constituição. É por isso que parece que eles podem fazer uma espécie de dobradinha, porque a dobradinha, na verdade, é manter a posição da Constituição que tem sido costurada desde, sei lá, de 1990 e tantos para cá, entendeu? 94 para cá. Não, eu acho que tem uma interpretação, vamos dizer assim, progressista da Constituição, né? E o Supremo tem um papel importante nisso, né? Outro dia eu fui banca de um trabalho muito interessante no IESP, onde você dá aula, e o pesquisador mostrando que os avanços da comunidade LGBTQIA+, foram todos no Supremo e não no Congresso, né? Com essa Constituição, eles interpretavam aquilo. A criminalização da homofobia foi uma decisão do Congresso, foi do Supremo. Então, eu acho que sim, tem uma coisa progressiva, por isso que talvez incomode tanto também a extrema-direita. Mas o especialista em extrema-direita é você aqui. Eu imagino. Eu estou dando só uns pitacos. Bom, e parece que não é só o bolsonarismo ou o Bolsonaro que estão desgostosos com o Supremo Tribunal no Brasil. Tem gente no hemisfério norte que também está muito aborrecido, né? E parece que por conta disso a gente está sofrendo ataques à soberania nacional. Eu li uma coisa engraçada, que se não é vero, é bem trovato. Que supostamente o governo Trump estaria se preparando para fazer o seguinte: a cada ministro que votar agora no julgamento do Bolsonaro, que supostamente ele iria assim, votou contra o Bolsonaro, vai ter cancelado o visto, vai ter não sei o quê, como se fosse um reality show, entendeu? Aí, como é que é? Eu demito você, aí fale, eu cancelo o negócio, Magnitsky em cima do sujeito. Cara, como é que a gente resiste a esse negócio? O Supremo resiste? Olha, porque é um negócio inédito, cara. A gente não tem um ataque desses desde... E eu acho que é inédito o seguinte, né? Aí eu devolvo quase a pergunta para você, Christian. É uma extrema-direita que se diz nacionalista, etc., mas que bate continência para a bandeira americana e aceita esse tipo de coisa. É uma mistura ali, né? Mas eu tenho uma... Me conta aí, como é que... No meu último artigo na coluna do meu, eu falei disso, que patriotismo reacionário não tem nada a ver com nacionalismo. Talvez seja isso. Agora, eu acho que, sim, isso é um tiro no pé da extrema-direita, do Eduardo Bolsonaro. É um ato de desespero, né? Não de força. Eles não estão mostrando força, eles estão mostrando desespero. Porque na questão da taxação, a economia está respondendo razoavelmente. O governo está buscando saídas e parece que as respostas são relativamente boas. Inclusive está saindo hoje, né? Quando a gente está conversando, saiu um número novo do PIB, o Brasil continua crescendo, está abrindo mercados, a gente está menos dependente dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, é lógico que tem algum impacto, né? Mas como diz o ministro Haddad, o impacto não macroeconômico, talvez em algumas empresas. Então, a gente, de alguma maneira, vai conseguir sobreviver a isso. E do lado, do ponto de vista das punições individuais, eu acho que assim, o Alexandre de Moraes, acho que ele, pela liturgia do cargo, não pode fazer muita piada, mas ele deve estar falando assim, eu não quero ir para a Disneylândia, tudo bem, né? Ele vai usar o cartão, tem cartão nacional aqui, não vai usar os cartões... Sim, eu acho que não é suficiente, né? E isso não é... Eles quiseram vender como se eles fossem muito fortes, né? Olha, está aqui os Estados Unidos, a América do nosso lado. Eu acho que é o contrário, é um sinal de fraqueza, né? E de desespero, e eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Isso aí enfraquece o bolsonarismo, não reforça o bolsonarismo. Na verdade, a impressão que eu tenho, às vezes, não sei qual é a sua, é que o Eduardo Bolsonaro, na verdade, a luta dele não é contra o Lula, a luta dele, na verdade, para salvar o pai, é para impedir que a família perca relevância no processo sucessório do ano que vem. Tem muita gente lendo desse jeito, né? Que, na verdade, por isso que a desconfiança com o governador de São Paulo, né? Que eles preferem não ter uma alternativa, talvez, real ali, de alguém competitivo para disputar com o Lula, porque eles temem perder esse protagonismo. Essa é uma leitura possível. Porque ali funciona, é uma coisa meio mafiosa, né? Aquela coisa dos filhos, todo mundo... Completamente. E aquela coisa né, do dinheiro, de comprar a casa com dinheiro vivo. É uma coisa meio mafiosa, né? Quem falou que não era família, era quadrilha Bolsonaro? Eu acho que é isso. Então, talvez faça sentido. Eles estão
que se lê aí, né, que eles não confiam no Tarcísio. O Tarcísio está tentando se cacifar agora, aí para falar que vai proteger o Bolsonaro, mas tem uma certa desconfiança e eu acho que eles temem passar o bastão da extrema-direita para alguém de fora da família. Agora, de novo, é uma estratégia que eu acho que vai estar toda errada. O Eduardo, que talvez fosse ali dos filhos o menos mais preparado, menos pior, né? Vamos dizer assim, intelectualmente falando, ele tá construindo o caminho dele para a prisão. Se ele voltar para o Brasil, ele tem grandes chances de não poder nem ser candidato, etc., porque pela essa estratégia dele. Então, é isso, é um sinal, eu acho que é um desespero. E é muito diferente, Cristian, aproveitando, se me permite, outro dia eu até escrevi um artigo na Folha de São Paulo sobre isso, porque teve gente que começou a comparar, falou assim, mas o Lula, quando estava preso, etc., a esquerda também recorreu a países estrangeiros. Recorreu a países estrangeiros. A primeira bobagem, recorreu a organismos internacionais, todos, né, com convenções, né, assinado pelo governo brasileiro, dentro das regras do jogo. O que o Bolsonaro está fazendo não se compara ao que Não, isso é intervenção estrangeira. É outra coisa, embora esse artigo que eu escrevi era a resposta a um artigo publicado na Folha, dizendo a esquerda também já fez isso. E eu com o professor da faculdade da UFRJ, o Daniel, a gente escreveu esse artigo mostrando, olha, é muito diferente. Né? Uma coisa é você recorrer a organismos internacionais, outra coisa é você pedir ajuda para o presidente dos Estados Unidos, de alguma maneira, intervir aqui no processo, numa democracia, né? É muito diferente. Não, e usando todo o peso da principal potência do mundo, peso militar, peso comercial, todo tipo de peso como chantagem, interferindo no funcionamento das instituições. E bem lembrando disso, né, tanto o Bolsonaro quanto o Trump tentaram, enfim, dar esse golpe de Estado. E o que aconteceu isso parece uma piada de que eu não posso contar, mas no final era assim, um rachou e o outro brotou. Quer dizer, os resultados foram completamente diferentes. Foram. O que teve de comum, né, porque a história se repetindo ali, né, como farsa, é que os dois tiveram um caso muito comum. Os dois eram incumbentes, né, os dois na cadeira e perderam a sua reeleição, né? O que é incomum. Tanto nos Estados Unidos, poucos presidentes americanos não são reeleitos, e no Brasil também, né? A tendência, não só de presidente, você pega, os dados mostram, né? Quando você pega eleições no mundo inteiro, a tendência é que o incumbente, aquele que está na cadeira, tem 80% de chance de se reeleger. Quer dizer, eles têm isso em comum, os dois perderam, né? Sentados na cadeira. De certa maneira, a sociedade deu uma resposta a esses governos. Agora, a diferença é que, no nosso caso, ao perder, se revelou o plano golpista e as instituições, né, o judiciário, a sociedade, enfim, mesmo o Congresso, as instituições brasileiras, estão reagindo a isso, estão falando, olha, você é alguém que não respeita as regras do jogo, você está fora. Nos Estados Unidos não teve isso, né? E aí, enfim, eu acho que daí talvez tenha que analisar o caso do governo Biden, né? Tem muitas particularidades, o Biden... no final realmente estava muito debilitado, etc. Eles tiveram um problema que um pouco o governo Lula encontra também, de às vezes transformar bons resultados econômicos, não refletia necessariamente em popularidade, né? O Biden teve isso, os números não eram ruins da economia, mas ele não conseguia reverter isso em apoio, né? E aí teve a troca lá do Biden pela Câmara, uma situação muito particular ali que permitiu o Trump. A gente brecou, né? A gente teve, as instituições brasileiras brecaram uma candidatura de um golpista. Então, a história estava, né, vindo muito semelhante, né? Mas a gente tem essa diferença realmente em relação aos Estados Unidos. Não tem, mas você acha que também diferenças de cunho institucional que explicam isso? Olha, tem. Assim, a mais básica é que nos Estados Unidos o Trump fez tudo o que fez e não tem uma instituição, não tem uma regra ali que impeça ele, impediu ele de disputar e ganhar a eleição. E aqui teve, né? Essa é uma diferença. Então, a Constituição americana não é mais
o maior monumento de sabedoria já erigido pela sabedoria humana. Então, você sabe que eu não sou daqueles que sei lá, né, o anti-imperialismo, um discurso desse. Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, né? Estudei lá, eu reconheço a importância deles histórica, inclusive para a construção dessa coisa da democracia liberal. É inegável, né? É muito triste você ver um país que tinha uma democracia com todos os problemas, mas 200 anos aí, enfrentando uma pessoa como eu não, assim, eu consigo dar risada, mas é uma risada um pouco triste. Eu acho lamentável isso, e isso é sinal dos tempos, né? Se a maior democracia do mundo a antiga maior democracia do mundo está enfrentando isso, né? A gente realmente está numa situação, aquele consenso que a gente teve, né? Nós, cientistas políticos, de certa maneira, né? De que a democracia estava consolidada, que o mundo tinha avançado, o fim da história, não sei o quê, realmente... E os Estados Unidos de farol, né? Tinha isso, né? Depois da Guerra Fria, o protagonismo, né, dos Estados Unidos. Eu acho que hoje os Estados Unidos, eu vou fazer outra... a gente está conversando aqui, eu vou cometer quase uma informalidade aqui, né? Mas é um império em decadência, né? Eu acho que a gente está assistindo realmente a decadência dos Estados Unidos ali. E o Trump está refletindo isso, tentando resgatar de uma maneira que eu acho que vai dar nos burros na água de alguma grandeza dos Estados Unidos. A decadência que você está falando, como a decadência do Império Britânico, do Império Francês, essas coisas assim. Então, os impérios acabam, vai ver que a gente está assistindo essa É engraçado, a impressão que dá, assim, a gente pode falar de perda de hegemonia geopolítica, né? Mas não sei se os Estados Unidos pioraram, assim, do ponto de vista... Acho que o PIB cresceu esse período da globalização. Então, né? Mas, assim, só que você... Assim como apareceram novos atores dentro da sociedade, você também teve surgimento de novos países. Mas você consegue resistir hoje, né, Christian? Assim, em algum momento, resistir a uma potência como os Estados Unidos era muito mais difícil. Porque ele estava sozinho, né? Hoje a gente está, assim, o Brasil, mesmo frente a essas ameaças econômicas, né? O Brasil está conseguindo resistir. Dependente de mudaram. As coisas mudaram. Agora, mas acho que essa coisa do Trump, eu não sei, a maneira como ele quer reagir, eu acho que acelera o declínio, em vez de... Eu acho. De resgatar, entendeu? A impressão que dá é essa. Eu acho que é um desastre, eu acho que é um tiro no pé. E agora a incógnita é o seguinte, né? Se minimamente as regras forem respeitadas lá, ele tem mais 3 anos de governo, né? Agora, ele tem inclusive ameaças em relação a isso, né? Porque ele já sinalizou eventuais tentativas aí para mudar as regras do jogo lá. E eu acho que ele vai fraudar a eleição mas ele teria que fraudar 2 coisas, né? Além de fraudar as urnas, o que ele está fazendo é dificultar, né? Você viu que tem uma série de medidas lá do sistema eleitoral americano. Sim, para dificultar o democrata. E em outros lugares, inclusive, mudando os distritos eleitorais, quer dizer, jogando pesado mesmo, né? Mas tem um detalhe, a princípio, ele não pode ser o candidato. Não, eu estou falando das eleições do midterms. Não, ele está jogando pesado para isso. Porque aí ele continua a ditadura dele. Não, pode inclusive piorar, né? Mas às vezes tem uns caminhos, né? Eu estou pensando, já que a gente está conversando aqui sobre o mundo, a Argentina também vai ter eleições agora, né? E o Milei, que é outro... faz parte da internacional. Está enfrentando muitos problemas lá e parece que o que podia ser aí um reforço do governo dele vai enfrentar dificuldades agora, que eles também têm eleições agora de meio termo na Argentina. Diz uma coisa, você que é um dos maiores especialistas do Brasil e logo do mundo em Ministério Público Brasileiro. Eu adoro isso, porque eu falo assim, eu sou um dos maiores especialistas de pensamento político brasileiro. Logo, do Brasil não, do universo, né? Porque ninguém trata disso fora do Brasil. Então você como um dos maiores especialistas em Ministério Público do mundo, entendeu? E diz uma coisa, você diria que a diferença entre o PGR, quer dizer, o Procurador-Geral da República, e o promotor ad hoc norte-americano,
também está relacionado a esses resultados diferentes na contenção do autoritarismo, dessas coisas assim? Eu acho que sim, né? Eu acho que a referência a isso, eu tenho até um artigo na Insight Inteligência sobre isso. Excelente publicação também. Um ótimo artigo, uma excelente publicação. Um artigo mostrando isso. Nos Estados Unidos, o que seria o que é comum, né, Cristian? Todos os países têm uma promotoria. Sim. Um órgão encarregado da ação penal, né? Na nossa, é o Ministério Público, que, além disso, ganhou um monte de atribuição na Constituição de 88. Mas esse Ministério Público é muito singular, porque ganhou muita autonomia, muita institucionalidade. No caso americano, eles têm dois modelos lá, né? Eles têm o local, que é eleito, os promotores são eleitos, e, em nível federal, eles são ligados ao governo, que é o modelo que na maior parte das democracias. E o Trump está agora deitando e rolando, né? Está mandando promotor embora, os promotores federais, toda hora mandando gente embora. Porque lá o que seria o PGR, o Attorney General, né, o chefe da Procuradoria, é o ministro da Justiça. Então, é um cara ligado ao governo. Então, a ideia de um promotor ad hoc, a lógica é o seguinte, quando você deve, não sei se você lembra, do Bill Clinton, quando ele foi acusado, como é que faz quando precisa de um promotor para acusar o presidente da República, sendo que o chefe da promotoria é subordinado ao presidente? Então, eles criaram lá uma figura, há muito tempo nos Estados Unidos, de um promotor indicado. No caso Indicado por quem? Indicado, então, isso que foi mudando ao longo do tempo. Porque sempre teve esse dilema. Bom, a gente não pode fazer uma acusação quando é o primeiro escalão do governo, porque a promotoria que é ligado ao ministro da Justiça. Então, indica. Então, já tiveram vários modelos. Já tiveram um modelo, numa época, que era o Congresso que indicava um professor universitário, algum advogado, tal, para fazer o papel de promotor. Mas depois do caso Bill Clinton, eu acho que eles perceberam que era muito poder na mão de um promotor ad hoc, muito pouco accountable, né? Muito pouco. Sim. Então, eles modificaram um pouco a regra e mesmo hoje esse promotor ad hoc, ele tem uma certa ligação com o Ministério da Justiça. O Trump teve um promotor ad hoc, né? No primeiro mandato. Então, hoje, o PGR, o promotor ad hoc americano não é tão independente quanto já foi, né? Então, eu diria que lá é mais difícil um promotor poder acusar o presidente da República, né? Porque ele tem menos autonomia. No Brasil, a gente teve um modelo da lista tríplice, que era o governo Lula 1 e 2, onde aí sim o procurador-geral tinha muita autonomia e o que eu sempre argumentei é que esse modelo agora do presidente indicando, que é um modelo previsto na Constituição, garante menos autonomia ao procurador-geral da República e protege um pouco mais. E aí o procurador-geral, que diferente do ministro, ele é reconduzido, ele sempre joga, né, de olho no seu grande eleitor. Então, quando era a lista tríplice, ele jogava pensando nos seus colegas, né, era o Janot. Sim. Quando é o presidente que indica, ele presta atenção nos desejos do presidente. Então, o Aras é um ótimo exemplo disso, né? O Aras era um bolsonarista até o Bolsonaro perder a eleição. Quando a caneta mudou, foi o Lula, ele foi público e falou: eu amo a democracia. Lembra aquela frase? Eu amo. Porque quem poderia reconduzi-lo é o presidente. Então, os modelos são muito diferentes, os incentivos são muito diferentes entre o modelo do PGR brasileiro, que é aquele que detém o monopólio para poder acusar o presidente da República, e o modelo do promotor ad hoc americano. Mas eu conto isso, tem que ler o Inteligência, daí eu conto em detalhes essa história toda. Ah, meu Deus, eu preciso conhecer essa revista. Olha, conversa muito boa, pensando aqui. Mas aqui você pode ter... Mas também você não tem uma... Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas você assim... existe uma hierarquia na federal, assim, do tipo... Existe. Assim, porque aqui a impressão que dá é que o Ministério Público, também mesmo federal, ele tem muita autonomia em relação... muita autonomia. Aqui a autonomia geral. A autonomia aqui é dupla, Christian. O promotor, tanto dos Ministérios Públicos Estaduais quanto o federal... O órgão é independente, ganhou independência em relação ao executivo, né? Ele foi desligado do executivo em 88 e não foi ligado em nenhum dos outros poderes de Estado,
Mas também cada promotor é muito independente frente à suposta chefia. É uma instituição muito horizontalizada, ela é pouco hierárquica. Então, torna, inclusive, você ter um promotor, ou mesmo um procurador, mais combativo ou mais burocrático, mais fruto do acaso do que de um modelo institucional, né? Então, por isso também que, às vezes, o que é um problema numa cidade não é um problema para outro, porque o promotor tem muita autonomia para escolher suas prioridades. É um modelo muito incomum. Então, essa independência é dupla. Nos Estados Unidos, os promotores federais, eles são subordinados e indicados pelo ministro da Justiça, que dá a linha, a orientação, e esses promotores têm que seguir. É lógico que tem uma autonomia relativa ali para o caso, mas em última instância, eles respondem ao presidente da República. E o maior exemplo é isso. O Trump demitiu vários promotores federais, que eles chamam de U.S. Attorney lá, vários promotores federais, porque entendia, você me processou no passado, sim, você é ligado aos democratas e tal, e ele demite. Uma coisa que no Brasil não existiria, porque o promotor, ele não pode nem ser prejudicado na carreira. Mas ele era assim até 88, né? Oi? Até 88 ele era assim. Até 88 era um modelo, e é o modelo mais comum no mundo. Se você pegar as democracias europeias, a maior parte das promotorias são ligadas ao executivo. A lógica é o seguinte, o governo fala, minha prioridade esse ano é combater o narcotráfico. E a promotoria funciona para reforçar essa política pública, né? No Brasil, em 88, como o meu argumento é que eles queriam um defensor dos direitos, né? Fizeram a grande novidade da Constituição, direitos individuais, coletivos, etc., e precisava de um fiscal, alguém ali que pegasse no pé do prefeito, né, exigindo esses direitos. Aí eles falaram, vamos botar o Ministério Público, que já fazia ação civil pública, deram autonomia. Mas o Ministério Público também, ao longo do tempo, foi se transformando um pouco, né? Eles deixaram de ser tanto esse defensor de direitos e viraram os combatentes da corrupção. E principalmente o Ministério Público Federal, que em um certo momento é um caso de mudança institucional. Eles foram pensados por uma coisa, meio que viraram outra. Mas assim, e depois que a Lava Jato foi pro brejo, eles viraram o quê? Olha, eu acabei, junto com a professora Ludmila Ribeiro e o professor Oswaldo Amaral, a gente fez um survey nacional junto ao Ministério Público. Tiveram 3 surveys nos últimos anos, né? Um no final dos anos 90, um em 2016 e agora esse survey. Nos 3 surveys, a gente perguntou para os promotores, porque eu participei do final de 90, a Ludmila, nesse 2016, a gente perguntou para eles, qual a sua prioridade? Nos 3 surveys, a prioridade dos promotores e procuradores brasileiros era o combate à corrupção. Só que o que aconteceu diferente nesse survey, diferente do 2016, é que isso diminuiu. Embora seja o mais citado, ele diminuiu. A gente especula, a gente está ainda analisando os dados, aprofundando esses dados, que uma explicação para isso seja o impacto da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato, vamos dizer assim, de certa forma, traumatizou um pouco o Ministério Público, né? Eles acharam que essa era a missão dele, né? Porque eles têm uma visão muito antipolítica, né? Sim, Quando você pergunta para eles acreditam que a política é corrupta, que o Congresso não desempenha bem seu papel. Que bom era se eles governassem. É isso, é um pouco essa lógica. Claro. Mas a nossa hipótese é que a Lava Jato teve um impacto, inclusive, nisso, né? Embora seja uma prioridade ainda do Ministério Público, ela é menor, né? Tem um peso menor e aumentou outras atribuições do Ministério Público. Para terminar, última perguntinha. Você acha que o julgamento do Bolsonaro vai impactar o funcionamento das instituições daqui para frente? Eles vão sofrer alguma pressão política? Você acha que vai mudar alguma coisa nisso? Eu acho que vão sofrer, já estão sofrendo, né? Tem uma pressão externa, como a gente conversou aqui, e obviamente interna, né? Mas eu não consigo ver a médio prazo, assim. É óbvio que você vai ter... Tem um projeto declarado dos bolsonaristas da extrema-direita de, nas próximas eleições, aumentarem a bancada no Senado para tentarem empichar o Alexandre de Moraes, né, fazer o processo de impeachment de ministro do Supremo. Isso pode ser uma resposta, mas assim mesmo não é um caminho fácil. Eles teriam que construir uma maioria muito, muito grande no Senado, né? E mais, porque tem várias barreiras, né? Tem que convencer o presidente do Senado,
né? Daí você tem que... no primeiro momento, são 2 julgamentos para ter um impeachment de ministro supremo. No primeiro momento, uma maioria simples, mas no segundo momento, uma maioria qualificada. Ou seja, é um processo muito difícil, né? Esse caminho que eles estão fazendo. Eu acho que vão tentar. Eles sempre, de alguma maneira, quando o Supremo dá uma decisão que não é do agrado deles, eles ameaçam algum tipo de resposta, mas eu tenho a impressão que... Você acha que o Supremo vai buscar algum caminho de autocontenção depois disso? Depois dessa... Porque não tem como se autoconter direito com essa situação, né? Não, eu acho que é o seguinte, como eu falei, eu acho que em situações de normalidade... A gente está sem normalidade há muito tempo. Isso. E numa situação de normalidade, não é recomendável tanto o protagonismo da Suprema Corte. Eu acho, assim, como teve no passado. O Milô Fernandes falava, né, tinha uma frase do Milô que era: pobre do país que precisa de juízes para fazer justiça, né? Uhum. A gente está precisando de mais de juízes para fazer justiça, né? Isso não é, assim, recomendável. Esse aspecto, assim, liberal da democracia está se sobrepondo muito ao aspecto democrático, né? O recomendável sim. é Congresso, Executivo, a disputa política, né, tomar as decisões, etc. Mas a gente não está numa conjuntura normal. E eu acho que essa é a grande questão, Christian. O gênio saiu da garrafa, ele vai voltar? Não é simples, né? Eu diria que é desejável. Numa situação... eu sou um otimista, eu acho que a gente pode voltar aí a uma situação saudável, né? Onde uma direita com um compromisso da democracia dispute com uma esquerda com um compromisso da democracia e tem alternância de poder e a gente não fique inseguro nas nossas instituições, que a gente possa trabalhar com tranquilidade, que a gente saiba que é parte do jogo ganhar e perder a eleição. Eu espero que um dia isso volte e eu espero que aí o Supremo não precise ter esse protagonismo. Agora, nesse momento, esse protagonismo é excepcional frente a uma situação excepcional. E é com esta nota de otimismo que nós encerramos hoje o nosso programa, o nosso papo, que passou por tantos lugares diferentes, todos importantes e todos tão interessantes. Agradeço muitíssimo você ter vindo aqui. Eu tenho que ficar fingindo que eu não conheço as pessoas, mas é um amigo, é um colega, né? Para vir aqui falar com a gente no Diálogos, né? E quem sabe a gente não vê em breve um outro artigo teu, né? Em breve aí nessa revista maravilhosa. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai se contentar com esse seu artigo maravilhoso que ele mencionou. Eu recomendo que vocês vejam. Foi na 96? Foi na 96. Vocês encontram o artigo do professor Fábio Kersh no acervo digital da Insight Inteligência, né? Nossos espectadores, nossos ouvintes também podem se interessar pelos planos de assinatura da Insight Inteligência, que a partir desse ano passou a ser vendida com uma tiragem limitada, porque não é para continuar, não é para qualquer um não, tá? Visite o site da revista para saber mais. E é isso, pessoal. Até o próximo Diálogos na semana que vem. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.